o nosso estudo de hoje. Nós estamos falando, eu comecei uma série que eu chamei de Série em Busca da Maturidade. E eu introduzi esse assunto falando sobre a necessidade de conhecermos a nós mesmos, de sabermos quem somos, para então experimentarmos a verdadeira transformação que necessitamos para nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos. E eu fico pensando em uma coisa, uma pergunta que eu tenho para todos vocês que estão aqui. Vocês pensam em quem Deus quer que vocês sejam? Ou fazer uma pergunta de um jeito diferente. Vocês planejam ser alguma coisa para Deus? Em que sentido eu estou falando isso? Porque todos nós fazemos muitos planos, nós fazemos muitos projetos em relação às nossas vidas profissionais, emocionais, materiais. Todos nós sonhamos e fazemos projetos. Olha, eu quero alcançar tal posição, eu quero atingir tal status, eu quero terminar tal curso. Todos nós fazemos planos assim. Mas em relação à nossa vida espiritual, às vezes eu observo que nós vivemos uma vida espiritual meio na filosofia realmente do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? A gente deixa ao acaso. A gente deixa que as coisas elas venham acontecendo e elas aconteçam de forma não planejada, de forma inesperada, e aí nós vamos reagindo em relação àquilo que acontece conosco. E realmente eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre, quando nós falamos sobre esse assunto de maturidade, de transformação, eu gostaria de que nós pensássemos um pouco sobre isso, que nós fôssemos menos reativos e mais ativos, sabe? Que nós agíssemos mais e reagíssemos menos. É claro, todos nós que estamos aqui, nós sabemos que em nossas vidas situações acontecem do nada. Por exemplo, terça-feira passada, eu fui para trabalhar na igreja. Quando eu voltei de lá, eu voltei já com o corpo todo doído, sabe, tossindo, cabeça pesada, já voltei mal. Aí eu entrei em contato com o Samuel, que ia dar o estudo, falei, Samuel, eu não vou nem entrar. Olha, quando deu 8 horas, eu já estava dormindo. 8 horas eu já estava apagado, sabe? O corpo já bichado, ruim mesmo. Quando foi na quarta-feira, demorou um pouco, eu não estava legal. Quando fui fazer o exame, deu Covid. Olha só, do nada, de repente, de uma hora para outra, um problema desse surge. Nós sabemos que situações inesperadas vêm sobre nós. Nós sabemos tudo isso. Mas o que eu percebo é que muitas vezes nós vivemos uma vida cristã, às vezes sempre baseado no inesperado, só naquilo que acontece de inesperado, seja tanto positivo como negativo. Quando é uma coisa boa, quando é uma notícia boa, quando é uma cura, de repente, que a gente não espera, uma promoção que a gente não espera, um dinheiro que a gente não espera. Todas essas coisas somam e a gente reage positivamente a isso. Mas quando vem uma enfermidade, vem uma notícia ruim, sabe? Isso também. Então, eu percebo que muitas vezes a nossa vida cristã ela é levada, por isso que eu falei dessa filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É como se nós fôssemos sempre andando conforme aquilo que acontece conosco circunstancialmente. E nós, muitas vezes, não planejamos, nós, muitas vezes, não nos preparamos, nós, muitas vezes, não trabalhamos para alcançarmos aquilo que almejamos espiritualmente. Nós fazemos isso materialmente, nós fazemos isso secularmente, fazemos isso em nossa vida profissional, matrimonial, filial, paternal. A gente trabalha para conquistar algumas coisas, mas muitas vezes nós não nos tratamos ou não vigiamos e não agimos para sermos quem Deus realmente quer que nós sejamos. Ou seja, amadurecimento espiritual envolve de nós dedicação, envolve de nós alguma ação.
Nós não podemos deixar a critério do tempo o amadurecimento. Às vezes nós pensamos e olhamos para nós muito realmente como frutos, né? Nós somos como um fruto. E nós sabemos que uma fruta, uma laranja na laranjeira, ela vai amadurecer conforme o tempo que ela passa ali, né? Nós sabemos disso. Mas nós devemos entender que a nossa vida espiritual, o amadurecimento, ele pode vir, ele pode ser acrescido de uma maneira mais rápida, dependendo daquilo que eu busco para a minha vida, dependendo daquilo que eu faço para me tornar uma pessoa mais madura. E quando o escritor de Hebreus ele escreve e ele fala, né, olha, vocês têm necessidade de leite, vocês têm necessidade de receber um leitinho de novo, ainda continuar recebendo leite, enquanto vocês já deviam comer alimento sólido. Nós vemos ali uma repreensão do escritor de Hebreus, aqueles irmãos, aquela igreja, dizendo o seguinte: vocês já deviam ser pessoas maduras, mas vocês não são. E nós, muitas vezes, achamos que a nossa falta de maturidade se deve à falta de acontecimentos. Na verdade, não é. A nossa falta de maturidade espiritual se deve à nossa falta de dedicação, de busca, de desejo de amadurecer. Sabe? Eu vou falar uma frase aqui muito séria sobre essa questão de busca de maturidade, sermos maduros, que é muito importante a gente entender. Nenhum de nós é espiritualmente mais ou menos do que aquilo que nós gostaríamos de ser de verdade. Se você se acha fraco espiritualmente, imaturo espiritualmente, é exatamente isso que você quer ser. Por quê? Porque se nós queremos ser mais, nós podemos e devemos buscar mais. Estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu quero ser uma pessoa madura espiritualmente, eu tenho que fazer por onde alcançar isso. Eu tenho que fazer por onde atingir isso. E é isso que eu quero tratar, eu estou tratando nestes dias. Exatamente a primeira parte, como nós falamos sobre conhecermos a nós mesmos, sabermos quem somos. E nós vimos, né, que o pecado ele afetou o homem por inteiro. Ele afetou todo o ser humano em toda a sua totalidade. Por exemplo, no sentido moral, em Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32, diz assim: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Ou seja, o homem foi afetado moralmente, nós fomos afetados moralmente. E nós hoje vivemos uma disposição mental, né? Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. Ou seja, quando nós estamos afastados do Senhor, longe de Deus, a nossa mente, ela está realmente entregue àquilo que não edifica, aquilo que não traz louvor ao Senhor. E a Bíblia fala também que, no sentido espiritual, nós também fomos afastados do Senhor e deturpados e caídos moralmente em nossa natureza. Em 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu gosto muito desse versículo, porque ele traz para nós uma palavra de advertência e sabedoria. Sabedoria em que sentido? Já perceberam como muitas vezes a gente quer convencer alguém que não conhece a Deus de uma verdade espiritual e a gente tenta de todas as formas fazer isso? Especialmente naquilo que nós julgamos ser, por exemplo, princípios bíblicos. Olha, eu vou falar uma verdade aqui que é dura, mas é a realidade bíblica. Não tem como nós convencermos pessoas que não conhecem a Cristo de princípios e verdades bíblicas se eles não experimentarem primeiramente de Jesus. A Bíblia deixa claro que, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não adianta você tentar mostrar para alguém a necessidade dele ser justo, a necessidade dele ser verdadeiro. Não adianta a gente tentar mostrar para alguém a necessidade dele ser contra o aborto. Você entendeu o que eu quero dizer?
Não adianta a gente tentar convencer pessoas que não conhecem a Deus dessas verdades, simplesmente através do argumento, simplesmente através de um conhecimento ou até de verdades bíblicas. Por quê? Porque as verdades bíblicas para essas pessoas são loucuras, porque elas não entendem desse jeito. É por isso que a primeira coisa que nós temos que falar sempre para alguém que não conhece a Jesus não é ficarmos brigando e discutindo com ela sobre verdades bíblicas que ela não vai entender. O que nós temos que apresentar para essa pessoa é a necessidade que ela tem de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito importante a gente entender isso. Porque só uma pessoa que conhece a Jesus, esclarecida e tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai entender e discernir e compreender as coisas do Espírito. Se nós não apresentarmos Jesus às pessoas, não adianta a gente tentar convencer a ela de idolatria, não adianta a gente tentar convencer ela sobre fidelidade nos dízimos, não adianta a gente tentar convencer ela sobre a necessidade de oração. Não, vocês entendem? Não adianta nada disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural, o que é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo. É aquele que a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, quando Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. O homem natural é aquele que não nasceu espiritualmente. É aquele que não experimentou ainda de Jesus na sua vida. Então, irmãos, a maior obra e a melhor coisa que nós temos que fazer é anunciar Jesus a essas pessoas. Sabe? A falta de discernimento espiritual, a falta de entendimento espiritual, perdão, impede que o pecador entenda o caminho para Deus, que ele ache o caminho para Deus e para a vida eterna. Essa é uma verdade. O pecador, ele nunca vai achar o caminho para a vida eterna, para o Senhor, para a salvação, através do seu próprio raciocínio ou intuição. Nós não somos capazes de entender as coisas de Deus simplesmente racionalmente. Por quê? Porque a nossa mente também foi afetada pelo pecado. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. E, além de nós, também temos um fator agravante em relação a isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não... Perdão. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, foi fechado o entendimento, foi cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, além do pecador, além de nós, afastados do Senhor, termos a nossa mente já não pronta a entender as coisas espirituais, como nós lemos ali em 1 Coríntios 2:14, nós ainda temos a ação do diabo cegando o entendimento dos incrédulos, ou seja, ele coloca barreiras para que nós não entendamos a verdadeira palavra do Senhor, para que nós não compreendamos a verdade do Senhor. E o interessante é o seguinte, é que uma pessoa, quando ela é incrédula, quando ela não acredita em Deus, ela desconhece as delícias da vida espiritual. Já perceberam que, como para as pessoas que não são espirituais, que não são crentes, que não conhecem a Jesus, o ir à igreja é um peso? Ir à igreja é pesado. Participar de um estudo bíblico é pesado. Orar é pesado. Ler a Bíblia é pesado. Tudo é cansaço, tudo é enfado. Tudo, sabe, tudo gera algo como se fosse um sacrifício, um pesar, um labor. E por quê? Porque a pessoa que não conhece, que não nasceu, que tem a sua mente ainda embotada pelo pecado, fechado pelo pecado,
ele não entende as coisas espirituais como elas são. E a Bíblia fala que quando nós vivemos isso, nós começamos a fazer uma coisa, a gente começa a inverter valores, e a gente vê isso muito no mundo hoje. As pessoas trocam o bem pelo mal e o mal pelo bem. Ou seja, em Romanos 1, 21, 22, diz assim: tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Sabe, a Bíblia diz em Efésios 4:17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando nós não compreendemos, quando a nossa mente está fechada e afastada do Senhor, nós andamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós achamos que somos sábios. E a Bíblia fala o quê? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Sabe, o homem sem Deus, aquilo que ele tem como sabedoria, aquilo que ele tem como maravilhoso, aquilo que é grande, a Bíblia fala que não serve para nada. Eis a razão porque Paulo, quando ele vai ter aos Coríntios, ele fala o seguinte: olha, eu não vim até vocês com palavras persuasivas, palavras de sabedoria, mas eu vim com Cristo crucificado, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo ele sempre falava assim: olha, eu não vim convencer vocês com verdades ou com palavras bonitas, eu não vim convencer vocês com argumentos humanos. O que eu vim mostrar para vocês é que Jesus, ele é a solução para a vida do homem. E nós só vamos começar a compreender as coisas de Deus quando nós começarmos a experimentar e deixarmos o Espírito Santo tratar em nós de forma tal que nós passamos então a compreender aquilo que é espiritual, aquilo que é verdade. Então, olha, este é o grande problema do homem que não conhece a Deus. O que a Bíblia chama de homem natural. É que mesmo ele se esforçando com todo o seu coração, de toda a sua vontade, para se aproximar de Deus, ele não encontrará o caminho da salvação, por mais inteligente e sábio que ele seja. Porque, irmãos, olha, eu vou usar uma frase aqui que é muito forte, mas é verdade. Sinceridade não salva ninguém. Sinceridade não salva ninguém. A Bíblia fala em Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sabe, quando você fala de pessoas sinceras, eu vou dizer uma coisa. Vocês acham que, por exemplo, um muçulmano, quando ele explode, ele amarra uma bomba em torno do seu corpo e explode, ele não é sincero? Ele é sincero. Quando uma pessoa fica de joelhos em cima de espinhos, em cima de pedras, para pagar uma penitência, ele não está sendo sincero? Ele é sincero. Não, sabe, as pessoas tendem a achar que sinceridade é o caminho. A Bíblia não fala que o caminho para Deus é a nossa sinceridade. A Bíblia fala que o caminho para Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não adianta a pessoa simplesmente falar assim: eu sou sincero no que eu creio, eu sou sincero no que eu faço, eu sou sincero no que eu penso. Sinceridade não nos salva. Sinceridade não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso. Então, olha só, devido a essa nossa incapacidade humana de entendermos as coisas espirituais, e ao mesmo tempo ser necessário entendermos para sermos salvos, o que fazer? O que fazer diante dessa circunstância? Ou seja, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso experimentar de Deus para entender as coisas de Deus e ser salvo.
Mas, ao mesmo tempo, eu, através do meu raciocínio, da minha inteligência, da minha busca pessoal, eu sozinho, eu não vou conseguir fazer isso. Então, como é que nós podemos experimentar e revelar e entender as coisas de Deus? Irmãos, olha só existe uma forma de nós conhecermos a Deus. É através daquilo que ele deixou se revelando a nós. Só existe uma maneira de nós verdadeiramente conhecermos a Deus. É entendendo e aprendendo e enxergando aquilo que ele revela sobre ele mesmo a cada um de nós. E para isso, amados, Deus deixou duas ações. Uma, ele deixou a palavra de Deus. Ele deixou a Bíblia. Aí você pode falar, mas as pessoas não creem na Bíblia. É verdade. As pessoas, muitas vezes, não creem na Bíblia, porque eles não a leem. Porque se lerem a Bíblia de verdade, essa Bíblia gera fé no coração. A Bíblia, Paulo fala assim, o Evangelho é o poder de Deus. Olha, eu gosto disso. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A Bíblia fala que ela fala sobre ela mesma, que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. É o martelo que quebra a pedra, falando dos nossos corações. O profeta, quando ele fala isso, ele fala que a palavra vai quebrar os nossos corações. Ele vai tirar de nós esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E nesse coração de carne vai estar escrita a palavra. É interessante isso. A Bíblia fala que ela é uma espada. Fala, olha, a palavra de Deus é uma espada que penetra no homem, que revela a intenção do coração, a intenção dos pensamentos. Ela mostra quem verdadeiramente nós somos. Então, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela é verdadeiramente uma revelação especial pela qual Deus se manifesta àqueles que o buscam. Todo aquele que busca a palavra, ele vem a compreender. Eu acho muito interessante a história da conversão de C.S. Lewis. Ele era um homem ateu. Ele era um professor, um catedrático, um homem, né, dado à cultura, e ele não cria na palavra. E ele foi ouvindo tanto sobre a palavra, que um dia ele se fechou em casa e começou a ler a Bíblia. E ele falou, olha, eu vou ler essa Bíblia e eu vou descobrir se ela é verdade ou não. Depois dele ter lido a palavra exaustivamente, diz a história dele que ele chegou a uma conclusão. Ele falou o seguinte, olha, mediante a tudo que eu li, mediante a tudo que eu estou estudando, eu tenho duas posições. Ou esse Jesus é o maior mentiroso, o maior louco que já passou na história da humanidade, ou ele é verdadeiramente quem ele diz ser nessa palavra. A gente não pode chegar a outra conclusão. Ou Jesus é um mentiroso e louco, ou ele é realmente o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que veio para nos salvar. E o interessante é que ele chegou a essas duas conclusões. E aí, então, ele buscou a Deus, ele buscou, através da palavra, entender e compreender isso. E ele finalmente descobriu que Jesus era o Senhor, o Salvador da sua vida. E ele se tornou esse homem que proclamou o Evangelho de uma maneira tão forte, tão grandiosa, como ele fez em toda a sua vida. Então, se tornando um grande ícone, né, da teologia, da ficção, né, que ele escreveu Nárnia, que é teologia pura. Quem lê Nárnia vai ver teologia pura. É fantástico. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida foi a biografia dele. É O Despertar da Graça. Se eu não me engano, é esse eu tenho. É linda a história dele. Ele conta dele desde pequeno até a sua conversão, até a sua história adulta. É lindo. Então, irmãos, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é uma revelação. Ela é uma revelação especial. E, através dela, o Senhor esclarece o entendimento do pecador arrependido. Através dela, o Senhor esclarece o entendimento do pecador arrependido para que esse possa, então, conhecer mais e mais a respeito de Cristo e da salvação.
E aí, irmãos, entram alguns erros que as pessoas fazem com a Bíblia. Alguns erros que nós cometemos com a palavra. E o interessante é que esses erros são cometidos por nós evangélicos, por nós cristãos. Porque muitos de nós usamos a Bíblia como se ela fosse um objeto de poder sobrenatural. A Bíblia. A Bíblia, na verdade, irmãos, é um livro. Se você botar fogo nela, ela queima. Se você botar fogo nela, ela queima. Se você deixar na mão de uma criança, ela vai rasgar. A gente tem que ter cuidado com a Bíblia. Então, a Bíblia não é um objeto com poder sobrenatural. Sabe, irmãos? Papel e tinta não salva ninguém. A Bíblia não é um livro, amados, que vai nos proteger do poder das trevas. Eu já vi muito crente, irmãos, muito crente deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, dentro de casa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, né? Nada vai acontecer, a áspide, a serpente, nada vai te atingir, o vento não vai, o anjo vai estar ao seu redor. As pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23. Deixa aberta ali, a Bíblia fica toda empoeirada, amarela. As páginas ficam amareladas ali, como se fosse um amuleto, como se fosse, sabe, algo que fosse trazer uma proteção contra as trevas, contra a força do mal. Irmãos, isso não é verdade. É lógico que aqueles que amam a Deus, todos nós que servimos ao Senhor, nós vamos ter respeito pela palavra de Deus, pelos símbolos da fé cristã, mas nós não podemos dar a estes objetos, dar a estes símbolos uma força milagrosa, uma força como se fosse o poder de Deus estivesse naquilo, como as pessoas muitas vezes fazem com o crucifixo, com o óleo de Israel. Já viu esse negócio de óleo de Israel, gente? Óleo de Israel, água de Israel, semente de Israel, azeitona de Israel. Tudo que vem de Israel é melhor do que os outros. Sabe? As pessoas dão um valor a algo como se isso fosse sobrenatural. A Arca da Aliança. O pessoal faz hoje nas igrejas, irmãos. As pessoas colocam lá de novo a Arca da Aliança. Irmãos, a Arca da Aliança, isso já acabou, pelo amor de Deus. Jesus está em mim, eu não preciso de uma Arca da Aliança, irmãos. A aliança foi feita. Eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Você, em nome de Jesus, é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Nós não precisamos de um símbolo da Arca da Aliança. Nós não precisamos do candelabro de Israel. Nós não precisamos do chofar. Hoje, irmãos, em muitas igrejas tem que ter aquele chofar, aquele símbolo aquele chifre de bode, onde as pessoas ficam tocando. E aí vem uma unção diferente, alguma coisa diferente. Irmãos, misericórdia! Nós não precisamos dessas coisas. Isso se chama idolatria. Idolatria, irmãos, nós temos muito, às vezes, o costume de falarmos, né, do catolicismo, de falarmos das imagens de santos nas igrejas católicas e falarmos, olha, isso é idolatria. Mas a idolatria se faz nessas coisas, no óleo, na água, nas coisas que vêm de Israel, no chofar, na Arca da Aliança, no candelabro lá que tem 7, né, o catiçal que tem 7 pontas. Sabe, irmãos, que é isso? Nós precisamos amadurecer e entender essas coisas. E nós vamos entender isso começando pela palavra de Deus. Por exemplo, muita gente usa a Bíblia como se fosse um livro para tirar sorte. Já perceberam? Abre a Bíblia. Eu quero que o Senhor fale comigo. Abre a Bíblia e põe o dedo em cima. Eu costumo sempre... É uma brincadeira antiga, uma passagem antiga, vamos dizer, uma história antiga a gente conta, mas diz assim, né? Diz com uma pessoa que falou assim, Senhor, fala comigo agora, fala. Eu vou abrir a Bíblia aqui, onde o Senhor me falar, o Senhor quer que eu faça. Aí ele abriu, quando ele abriu, ele botou o dedo, estava naquele versículo. E foi Judas e se enforcou. Aí ele falou, peraí, não, Senhor, não, essa palavra não é para mim, não pode ser, foi Judas se enforcou. Aí ele abriu, fechou, orou e abriu.
botou em outro versículo, estava escrito naquele versículo que diz assim, e vai tu e fazes o mesmo. Aí ele falou, misericórdia, Senhor, não pode ser. Foi Judas e ficou, vai tu e faz o mesmo? Não, Senhor, a prova tem que ser melhor de 3. Ele abriu a terceira vez. Quando ele abriu a terceira vez, caiu naquele versículo que diz assim, o que tens para fazer, faça logo. Ou seja, as pessoas, sabe, essa coisa de jogar a Bíblia, brincar com a Bíblia, achar que a Bíblia é um livro de sorte, isso não é verdade, amados. O ser humano, ele é tido por Deus como responsável por cada escolha que ele faz na sua vida. Olha só, lembra que nós estamos falando sobre crescimento e maturidade? Nós estamos falando sobre nos conhecer e sermos pessoas diferentes. Se nós queremos ser maduros, se nós queremos amadurecer, se nós queremos crescer, nós temos que entender a necessidade, amados, de não deixarmos ser guiados pelo por acaso. Nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos, pelas decisões que tomamos. Veja, quando eu falo de usar a Bíblia como livro de sorte, não quer dizer que você, de repente, um dia, abrindo a Bíblia, em um momento de dúvida, no momento de dor, você falou que o Senhor abriu a Bíblia falou. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Ela fala conosco em todo o tempo. Mas a Bíblia não pode ser usada como um livro de sorte, como um talismã, como algo que nós abrimos no momento de desespero. Muito pelo contrário. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 32, versos 8 a 9. Diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Aqui Deus está dizendo o seguinte, irmãos, que nós não podemos ser guiados cegamente como irracionais, que eu não posso viver a minha vida guiado por cabrestos, sabe? Por arreios, por pessoas que dizem, olha para cá, olha para lá, faça assim, faça assado. Não, irmãos, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade compreender as verdades de Deus, porque Deus vai cobrar de nós as nossas decisões. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Você é responsável pelas decisões que você toma. E a Bíblia fala que Deus nos orienta quanto a essas decisões. Olha, eu acho interessante. Deus não fala que ele nos dá uma ordem que eu vou fazer e eu tenho que fazer de qualquer jeito. Ele fala, sobre a minha vista te darei conselho. O conselho você ouve ou não. O conselho você atende ou não. Ele fala, eu não estou botando em vocês um cabresto. Eu não estou fazendo como se faz com um cavalo e com uma mula, que põe um cabresto, um arreio, e vira para a direita, ele vai para a direita. Vira para a esquerda, ele vai para a esquerda. Não, nós não somos guiados como irracionais. Nós somos guiados através da orientação do Senhor. Do Senhor. E é por isso que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Em Efésios 5,17 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nós devemos andar não como nécios, e sim como sábios. Quem é que tem que ver como anda? Vede prudentemente como andais. Eu tenho que, ao ler a palavra, saber aquilo que Deus está me orientando a fazer. E cabe a mim tomar a decisão. Cabe a mim decidir por fazer aquilo que Deus está me orientando a fazer. Aquilo que Deus está dizendo que é o melhor para eu fazer. Sabe? Então, quando nós muitas vezes queremos usar a Bíblia como uma forma de controle, uma forma de, olha, você vai fazer isso porque aqui a Bíblia fala que ele vai nos dar conselho. E eu, mediante aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, eu vou atender ou não a este conselho. Eu espero que, ao ouvirmos o Espírito falar, a gente atenda aquilo que a Bíblia fala. Eu espero que cada um de nós
ao ouvirmos o Senhor falar conosco, a gente obedeça aquilo que o Senhor fala conosco, porque a verdade é boa, a palavra é boa, ela não mente, ela não erra. Mas não espere que a Bíblia seja, na sua vida, aquele fator que vai dizer o seguinte: olha, eu não deixou opção, você tem que fazer isso e acabou. Não, a Bíblia nunca vai fazer isso. É interessante que Deus fala assim: olha, vida ou morte eu hoje te proponho. Escolhe, pois, a vida. Eu gosto muito lá de Isaías, capítulo 1, verso 18, quando ele fala: ora, vinde e arrazoemos. Venha, venha e vamos pensar juntos. E ele fala: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Brancos como a neve. Se você me ouvir e atender ao que eu falo. Aí ele fala: olha, se você me ouvir e atender ao que eu falo, então você vai comer do que há de melhor nessa terra. O tempo inteiro, Deus ele sempre fala e ele propõe: olha, eu estou dando a você essa opção. E a palavra de Deus, ela é esse manual, ela é essa revelação especial da vontade de Deus para nós. E que nós devemos lê-la, nós devemos compreendê-la. Nós devemos compreender. Irmãos, se nós não entendemos a palavra, não tem como nós sermos obedientes a Deus. Se eu não compreender a palavra, não tem como eu ser uma pessoa madura. Aí eu vejo muitos crentes, muitos, não são poucos crentes, dizer o seguinte: eu leio a palavra e eu não entendo o que a palavra diz. Como? Alguma coisa está errada nisso. E é sobre isso que nós vamos continuar falando em outras semanas, não mais hoje. Que Deus abençoe o seu coração. Está aberto aí para quem quiser falar, para quem quiser participar, em nome de Jesus. Franqueada a palavra. Alguém? Pastor, Fala. maravilhoso o estudo. Hoje, né, a gente observa muito que a palavra diz que nós somos cooperadores, né, com Deus. E as pessoas esperam muito, né, que as coisas venham, que Deus faça tudo. Não, é aquilo que o senhor falou, a gente tem que buscar a vontade dele. E como que a gente vai buscar? Lendo a palavra, buscando na palavra, né, a vontade do Senhor. Porque nós somos cooperadores, ele está ali, né, a graça dele está disponível, só que a gente muitas vezes se acomoda, né, como o senhor falou, e acha que as coisas vão acontecer sem a gente realmente, né, ter o esforço de ler, buscar a palavra, buscar o entendimento. O Espírito Santo habita em nós, ele vai nos ajudar, ele vai nos capacitar, né? Então, isso é maravilhoso. Olha, eu gosto muito disso, sabe, Eliege? Essa ideia de que nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que colaborar. Eu tenho que me dedicar. Né? Eu acho interessante, muitos de nós olhamos e ficamos admirados com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, das 27 epístolas, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são dele. 13. Aí eu falo, por que ele pôde colaborar tanto? Porque ele se entregou tanto, ele se dedicou para tanto, ele buscou tanto, sabe? Não estou aqui desmerecendo nenhum outro, porque a Bíblia fala que cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um talento, cada um de nós temos também um tipo de inteligência, né? Paulo, a gente vê que ele era um homem de um QI muito avançado, ele era realmente, amém por isso, mas naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu tenho que fazer o meu melhor. É verdade. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu vi uma frase, a gente está assistindo a Copa do Mundo, né? E aí eu vi uma frase que eu não gostei da convocação do Daniel Alves. Como quase todo brasileiro, eu também não gostei da convocação do Daniel Alves. Por quê? Porque ele nem jogando estava. Ele se filiou num time ao México, mas nem no México ele estava treinando lá no Barcelona, só para poder ser convocado. Ó. Alguma coisa errada aí, né? Mas tudo bem. Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, é que falaram que ele foi levado para a Copa para tocar pandeiro, porque ele toca pandeiro lá na roda de samba deles, etc. Mas
o que me marcou, e essa é uma filosofia de vida dele, ele falou o seguinte: olha, se eu vim para tocar o pandeiro, eu vou ser o melhor tocador de pandeiro que está aqui. Isso a gente não pode desmerecer nele. A carreira dele toda, por isso que ele é o jogador que mais títulos tem em todo o mundo. Nenhum jogador tem tanto título como o Daniel Alves. Porque ele realmente ele vive isso. Ele falou: se eu vim para tocar o pandeiro, e se eles vão me botar aqui só para tocar o pandeiro, então você pode saber do seguinte: eu vou ser o melhor tocador de pandeiro que essa seleção já teve. E quando eu vi isso, eu falei: puxa vida, por que a gente não faz isso na vida cristã? Sabe? E a gente faz muitas vezes no trabalho, né, pastor? No trabalho a gente sempre se esmera para ser o melhor. E muitas vezes na vida cristã a gente não faz essa forma. É isso. É isso, Eliege, exatamente como eu falei. A gente se planeja para um amadurecimento, para um crescimento. Quando a gente fala de amadurecimento, a gente está falando de crescimento. A gente se planeja para um crescimento, para um amadurecimento em todas as áreas das nossas vidas. E nós não fazemos isso muitas vezes em nossa vida, nossa vida, na área da vida espiritual. Então, por exemplo, se eu vou fazer que eu seja o melhor naquilo que eu estou fazendo, a minha capacidade é 10. Então, que eu dê 10. Se o outro tem a capacidade de 100, que ele dê 100. Porque a Bíblia fala que uns frutificam a 100, a 60 e a 30 por um. Se a minha capacidade é frutificar a 30, eu não posso frutificar a 5, nem a 15. Eu tenho que frutificar a 30. Se é 60, eu não posso frutificar a 30, eu tenho que frutificar a 60. Se é a 100, eu não posso frutificar a 60, eu tenho que frutificar a 100. O grande problema, amados, é que a maioria de nós não sabemos nem qual é a nossa capacidade de frutificação. Porque a gente não busca isso. Tá? Amém. Obrigado, Eliege. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Thomas? Estou vendo que está aberto. Gente, se não tem mais ninguém querendo falar, então nós vamos orar.